Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar novamente aqui nesta segunda sessão dedicada ao trabalho sob o título de Emergências Culturais Latino-Americanas, Instituições, Criadores e Comunidades no Brasil e no México, sob a cátedra honrosa do professor Nestor Canclini, que está aqui no Brasil presencialmente para esses dois encontros, juntamente com Juan Brizuela, Charine Machado e Mariana Martinez, que desenvolveram os trabalhos, fizeram parte, não é, deste estudo elaborado pela cátedra. É uma honra para mim estar mediando esses encontros. Nós tivemos uma sessão riquíssima na terça-feira, com a participação de grandes intelectuais brasileiros, inclusive muitos deles amigos pessoais do Nestor Canclini, e discutindo o trabalho que foi apresentado e que eu considerei, ao fim dos debates, que nós tivemos uma constelação riquíssima. Hoje, nós estamos com as apresentações abertas para um debate ao final. Quem quiser mandar perguntas, elas podem ser remetidas para iearesponde@usp.br. Então, é com muito prazer e com grande expectativa que eu volto a abrir esta sessão, tal como abri na terça-feira, e passo a palavra para o professor Nestor Canclini. Boa tarde. Boa tarde. Troca o microfone. Está em São Paulo. É um prazer estar em São Paulo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui em São Paulo, compartilhando com os colegas desse estudo, Juan Brizuela, Charine Machado e Mariana Martínez, do México, com quem nós vemos trabalhando ao longo desse ano tão difícil, de pausas e interrupções para a vida acadêmica e para todos nós, nossas vidas privadas, mas conseguimos chegar a alguns resultados na transformação das instituições culturais. Nós queríamos muito entender os antecedentes também. As instituições culturais, como todos nós sabemos, foram fechadas nesse momento de interrupções sanitárias. Mas essas instituições já apresentavam antecedentes de fechamentos, como salas de cinema, de teatro, que já seja por causa da crise econômica, por mudanças nos modos de consumo cultural, de participação, a alternância entre lugares abertos e fechados, vinha se modificando, de forma que não podemos isolar esse momento de pandemia, embora tenha sido muito radical, o que impossibilitou na cultura. Nós podemos dizer, ironicamente, tragicamente, que os públicos foram aqueles definidos por não poderem comparecer, porque as livrarias estavam fechadas, os cinemas, várias instituições, entre elas as instituições escolares, as universidades.
Entretanto, nós conseguimos manter o funcionamento em muitos países das instituições educacionais. O ensino não parou, ele continuou, mas à distância. O que significa fazer cultura à distância? Há muitos anos, nos estudos de consumo cultural, vinha-se falando sobre a cultura a domicílio. Como prevaleciam as telas dentro de casa, a televisão, a preponderância da televisão, primeiro sobre o videocassete, depois outros recursos tecnológicos, frente aos cinemas e outros locais tradicionais de consumo cultural. E nessa última época, nós vimos o streaming, a obtenção de conteúdos culturais à distância, predominaram frente a outras formas de consumo da vida cultural. Com Juan Acharini e com o apoio do Instituto de Estudos Avançados da USP, também com o apoio da Fundação Itaú, e também de muitos entrevistados que nós tivemos a oportunidade de conhecer e com quem nós compartilhamos muitas conversas por aqui sobre os pontos de cultura, por exemplo, que estavam fechados, diretores, participantes, que podiam falar sobre como era a vida antes do fechamento e como continuou sendo a vida cultural depois de alguma abertura, depois da pandemia, e também como foi o processo de atividade à distância. Queremos entender o que significou essa emergência, essa crise. E no próprio sentido da palavra emergência, como situação crítica, semelhante à que acontece quando, por exemplo, há um incêndio no museu, coisa que vocês vivenciaram no Brasil, com a Cinemateca, não é mesmo? Isso também aconteceu na cidade do México, mas existe outro tipo de emergência, que é a dos atores culturais. É surpreendente que nesse período de pandemia, nós tenhamos tido registros de livraria que foram abertas, principalmente pelos jovens, e atividades teatrais que foram reformuladas, atividades musicais. Vimos como instituições públicas e privadas se apoiaram para que seja possível escutar música em casa, por exemplo. Por isso, foi possível dar continuidade a essa pesquisa, numa modalidade, digamos, emergencial, com o significado duplo que essa palavra tem, e isso também nos permitiu colocar novos problemas e problemas antigos de outra maneira. Por exemplo, pelo corte no orçamento em muitos países latino-americanos, entre eles o Brasil, notoriamente o México também, que houve grandes dificuldades, nós sabemos, no desenvolvimento das atividades culturais, para a manutenção de grupos independentes, que também são instituições, grupos teatrais, grupos musicais. Existe outro tipo de concorrência que nos levou a reconsiderar a noção de instituição. Nesse período, nós vimos a expansão, por exemplo, da Netflix, do Google, do YouTube, do Instagram, como instâncias em que nos comunicamos, nos apresentamos, continuamos fazendo arte e cultura, continuamos nos comunicando. Mas em que sentido tem essas plataformas como instituições? Porque as instituições da qual nós falávamos, normalmente as salas de teatro, de cinema, as escolas, as universidades, apontam para o que é duradouro, para a reprodução da sociedade, para a perpetuação da vida cultural. E havia alguns obstáculos para estender o caráter das instituições a movimentos sociais, a plataformas de internet, que costumam ser efêmeras,
que dependem muito mais dos dispositivos eletrônicos digitais, que muitas vezes desaparecem. O meio digital fomenta a intermitência, muitas vezes, do comportamento. Mas nós vimos que as instituições, por razões orçamentárias, ou por outros tipos de descontinuidade, circulação e consumo de conteúdos culturais, também podem ser estáveis, ou melhor dizendo, instáveis. Vimos a necessidade de correlacionar essa colocação da noção de instituição com comunidade. Vínhamos entendendo comunidades quase sempre com sentido local, e continua sendo assim. Por exemplo, uma comunidade indígena, às vezes pode ter uma localização muito específica no território, um território delimitado. Uma comunidade de artistas, de escritores, também pode ter como referência principal um território. Mas com o tempo, vinha-se falando de comunidades de consumidores, de internautas, consumidores, comunidades em redes digitais. Então, se aplicamos a noção antropológica clássica de comunidade, comunidades internacionais, de consumidores distantes, de usuários de redes digitais, aqui nós nos utilizamos de alguns autores clássicos, nos ajudaram a repensar a noção de comunidades imaginárias. Então, não só um conjunto territorial, um modo de habitar, de consumir, de comer, de se entreter, mas também comunidades que se imaginam pertencendo a alguma coisa que nos uniria, mas com a qual nos relacionamos de maneiras diferentes. Também temos que considerar as teorias literárias, que nos falam de comunidades interpretativas, comunidades não idiosincráticas, formadas a partir de hipóteses e estilos compartilhados, produtos de leitores e críticos, constituições e circuitos culturais. E nos últimos anos, com a expansão das empresas de comunicação, de cultura, de arte, nós somos obrigados a pensar em comunidades transnacionais, muitas vezes formadas não só a partir dos consumos à distância, de pessoas que não se veem, que não se ouvem, mas comunidades de imigrantes, que de outro país enviam não apenas remessas econômicas às suas famílias, no seu lugar de origem, mas remessas culturais, imagens, fotos, mensagens de WhatsApp. Que tipo de comunidades são formadas à distância? Então, temos que pensar a cultura ligada ao cultivo de um território, junto com essas formas transnacionais, distantes, descontínuas, com grandes dificuldades de nos relacionarmos com os outros. Existem certas noções que foram se desenvolvendo, especialmente no Brasil, pensando a noção de cultura popular, de Renato Ortiz, da qual nós falamos nos textos dos quais nós trabalhamos. E outras reformulações da noção de criadores culturais. A noção de criador, criação artística, cultural, foi muito questionada por atores como Roudier, que nos mostraram as dependências daqueles que criam uma obra plástica, cinematográfica, teatral, dos diferentes contextos em que existem, e também de receptores, de públicos aos quais a obra está dirigida. Entretanto, nos últimos anos, a noção que estamos discutindo sofreu transformações que se distanciam da noção romântica do criador, que tira alguma coisa do nada, de forma original.
Hoje, nós entendemos a noção de criação, no sentido de criar novidade, originalidade. E, por exemplo, fala-se de indústrias criativas, de escrita criativa, e indústria, arte industrializada, literaturas internacionais, desenho, publicidade, a road music. Essa noção de comunidade transnacional, distanciadas entre si, mas que podem ter um sentido no que tem de comum. E o que significam para as instituições. Nós nos encontramos numa transição incerta, em direção a formas diferentes de ser instituições, comunidades, públicos e consumidores. E nós quisemos ver isso não apenas no sentido negativo. Claro, houve uma desinstitucionalização, de alguma forma, por causa da perda de orçamentos, pela falta de apoios econômicos, por causa da própria pandemia, por outros motivos, por exemplo, como a digitalização, a transnacionalização da cultura. Mas essas antigas formas que pareciam se desvanecer também viram surgir novas formas de reinstitucionalização, novos espaços de reunião, novos espaços de compartilhamento, de elaboração simbólica de quem somos e o que queremos ser. E essas interconexões entre os distantes, os distanciados, mas que queremos encontrar formas de nos reenlaçarmos mesmo com os conflitos. Existe um caráter intergeracional também na problemática, porque nós sabemos que gerações diferentes se relacionam de forma diferente com os bens culturais. Preferimos as telas ou preferimos comparecer a lugares físicos nos quais nós vamos estar ali presentes. Não achamos que exista uma substituição do presencial pelo digital. Não se trata disso. Estamos vendo nesses primeiros retornos essa possibilidade de eu vir do México, de eu encontrar os colegas da USP, da Universidade de São Paulo, elaborarmos melhor o resultado da pesquisa. Essas possibilidades que temos agora nos levam a pensar que no futuro nós vamos continuar trabalhando não só no ensino, nas universidades, nas escolas, mas também no teatro, nas artes mais presenciais, na música. E, ao mesmo tempo, presencialmente e à distância, de forma remota. E eu gostaria de terminar essa introdução breve. A primeira é, fizemos muitas entrevistas no Brasil, no México, e em várias regiões do Brasil, considerando a diversidade do país. Então, houve entrevistas a líderes de pontos culturais, de programas desenvolvidos a partir da Lei Aldir Blanc, residentes de São Paulo, da Bahia, de regiões bem diferentes. No México, nós também procuramos garantir a diversidade regional e o elemento multigeracional. E eu vou terminar as minhas considerações lembrando o que uma crítica e ativista feminista mexicana dizia, Maria Mineira. Eu vou citar suas palavras na entrevista. Ela fala, uma das coisas que mais chamou minha atenção e também me levou a pensar é que, na minha geração, de aproximadamente 48 anos, que é a minha idade, a gente estava fazendo uma defesa do orçamento cultural, quando havia cortes no orçamento, uma defesa das instituições, para que essas instituições continuassem existindo, mesmo em momentos emergenciais. E, por outro lado, nós assinávamos cartas reclamando
aos governos, às empresas, convocando os públicos. Mas os que éramos professores em escolas de arte, e ela era professora numa escola chamada Soma, no México, ela viu que os jovens de 20, 25 anos, os nossos alunos da época, ela pedia para eles assinarem a petição. E eles não viam sentido em assinar um abaixo-assinado, um protesto que vai circular nas redes. Eles querem chegar na praça principal, na frente do Palácio do Governo, diante das autoridades, para colocarem os seus apelos. Várias comunidades feministas, indígenas, e ela falava: os meus pais, que são do mundo do teatro, ela tem 48 anos, os pais mais de 70, os pais agora vivem uma situação emergencial de outro tipo, já desde muito antes da pandemia, porque não tem aposentadoria, não tem nenhum atendimento à precariedade que vivem já há muitos anos nessa área do teatro. Então, temos 3 gerações, aqueles que querem assinar abaixo-assinados, declarações, que se apresentam aos editais, aqueles que já não têm possibilidade de fazer isso, e aqueles que são muito jovens, que acham que a sua forma de circular a informação é outra. E eu queria destacar que esse tipo de experiências tão diferentes nos faz pensar na necessidade, na utilidade de produzirmos um livro final com os resultados dessa pesquisa. Mas também queremos ter algumas publicações, alguns cadernos de pesquisa. Já foram publicados 2. Um que se chama Institucionalidade da Cultura e as Mudanças Socioculturais, no qual é publicado a Conferência de Abertura. Um segundo caderno com trabalho de campo, Emergências Culturais Latino-Americana, em que eu escrevi um texto, mas principalmente traz os primeiros resultados, também com Juan Ignacio Brizuela e Charine. Esses já foram publicados, agora estão sendo publicados. E muito em breve, aproximadamente 4, 5 meses, teremos um livro final. E nós quisemos fazer 2 seminários. Esse em São Paulo, com a sede principal aqui, mas aberto a todas as pessoas que quiserem participar no país ou de outros países, para interagirem, como nós fizemos na terça-feira, como nos disseram na introdução. E também queremos organizar outros seminários, por exemplo, na cidade do México, em janeiro, para apresentar os resultados e termos uma mesa redonda de conversa, de debate, com participantes de várias áreas artísticas e culturais, para termos, de alguma forma, um feedback, para entendermos um pouco melhor como podemos incluir essa forma de fazer pesquisa colaborativa, compartilhada. E aqui eu queria passar a palavra para o Juan, para ele contar um pouco para nós sobre o seu trabalho. Então, muito obrigado, professor Néstor, Charine, todos que estão aqui na sala, Liliana, os que estão na sala do Zoom também, em nome da professora Lúcia, e agradeço a todos os que estão nos assistindo, especialmente Mariana também, que daqui a pouco vai também nos compartilhar um pouco da experiência e desse trabalho no México também. Eu vou ser bem breve, para quem está nos assistindo e acompanhando pela primeira vez, junto com o Charine, a gente vem desenvolvendo esse trabalho e tem alguns vídeos já disponíveis, inclusive esses textos que o professor Canclini sinalizou agora.
Mas, então, o que eu gostaria de partilhar com vocês de forma muito breve é, nesse contexto, sobre a institucionalidade da cultura, pensar sobre as regras do jogo, de alguma forma, das instituições culturais, que foi o título do projeto que eu elaborei, que tem uma sutileza no português, fora do jogo e fora de jogo. Pensando um pouco se as instituições culturais da modernidade estão fora do jogo, ou seja, estão completamente fora dessas novas tecnologias e dessas novas plataformas, e então terminam sendo totalmente, vamos dizer, sem um efeito, sem uma capacidade de intervir na vida social contemporânea em relação a outras instituições, inclusive instituições medievais, como eu tento colocar um pouco no caderno número 2 de forma mais explícita, como as igrejas, e muito especialmente as instituições neopentecostais, neo-evangélicas, que estão muito inseridas no campo cultural e artístico, pelo menos no Brasil, mas em vários países da América Latina, não só, aliás, na vida política, cultural, social, mas muito especialmente no campo social. Ou se eu fora de jogo, que é essa regra no futebol, que é o impedimento, né? Que quer dizer que mudou a regra do jogo, né? E é curioso que hoje a tecnologia tem o VAR, né? Que é o árbitro de vídeo, onde para o jogo, né, se desempenhar nessa nova função, você tem que ficar muito atento, que não significa que você está completamente fora do jogo, que você saiu, mas que tem novas regras, que tem uma nova funcionalidade, e aí depende da capacidade das instituições da modernidade de se adequar, de se incorporar, de se pensar, de não ficar em impedimento, né, de não ficar fora de jogo, para se inserir. E aí, então, trabalho especificamente os pontos de cultura, que também, parafraseando um outro trabalho do professor Canclini, a gente poderia pensar quem quer ser uma instituição cultural, né? Por que alguém, uma organização, uma comunidade, um processo gostaria de se institucionalizar? Qual é o sentido hoje, o propósito de ser uma instituição cultural? Bom, de alguma forma, os pontos de cultura, enquanto política pública que nasce no Brasil e que se expande por América Latina, que gera um processo de identificação profundo, eles estão nesse intuito de se institucionalizar, né? Se autodenominar como pontos de cultura, gerar toda uma série de estruturas em relação a isso, e então isso me chamou poderosamente a atenção, no sentido de um processo de institucionalização, e muito especialmente a dimensão territorial. Então, eu trabalho especialmente no Caderno 2, no Agreste Baiano, que é uma região mais afastada da metrópole e fora desse imaginário da Bahia, da cidade de Salvador, né, da cidade da Bahia, Jorge Amado, fora desse imaginário do litoral. E em cidades onde, por exemplo, nesses 20 municípios do Agreste Baiano, não existe museu. Então, nenhum desses 20 municípios teve a experiência de vivenciar uma das instituições modernas mais clássicas, como é o museu. Contudo, os pontos de cultura, que em 2004 era apenas um, nesses 20 municípios, atualmente são mais de 15 pontos de cultura que existem nesses municípios. Então, de alguma forma, houve um processo, no meio de um contexto mais amplo, de retrocessos, de novas tecnologias, de outras instituições ocupando o lugar, o papel, as funções que tradicionalmente as instituições artísticas e culturais desempenhavam ou deveriam desempenhar, de acordo a uma determinada forma de compreensão da civilização. A gente vê esses pontos de cultura com essa diversidade, com esse processo, e cada um deles, então, a gente entrevista, conversa com os protagonistas, tenta entender o quanto eles conseguiram sobreviver a diferentes circunstâncias e, muito especialmente, nesse contexto da pandemia, e agora, mais recentemente, a gente quer ver nesse pós-pandemia, né? Como é que está se desenvolvendo. E também trabalhando um pouco esse processo de territorialização fora do Brasil, que eu acho que a territorialização muitas vezes se visualiza apenas como interiorização. E eu entendo que a dimensão territorial também inclui essa dimensão latino-americana. Então, há uma territorialização também quando os pontos se expandem, quando se constroem redes horizontais que vão além
dos governos estaduais, municipais ou federais, e que inclui uma outra série de instituições e até financiamento privado de instituições internacionais nesses processos. Então, o material está disponível, em breve, se tudo der certo também, essas nossas conversas vão ficar em breve publicadas, né, para ter essa outra dimensão, mas não queria me alongar para deixar tempo tanto para a Mariana quanto para a Charini colocarem também as considerações deles. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Agradeço ao professor Ernesto, ao Juan, ao professor Martin, a Liliana, né, todo o pessoal da cátedra, professora Alice Santaella, Mariana. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Bom, eu preparei, eu já trouxe uma pequena apresentação, só porque tem alguns gráficos e alguns dados que eu queria mostrar, para fazer como o Juan, retomar um pouquinho a pesquisa para quem ainda não conhece. Bom, eu comecei a pesquisa com esse título, Poetas em Tempos de Penumbra. Na verdade, é uma frase do Roberto Piva, que é um poeta daqui de São Paulo, né, um poeta mais alternativo daqui de São Paulo, e que dá justamente essa ideia a ideia do texto dele é para que serve a arte, para que serve a cultura nesses períodos de crise, nesses períodos de tanta dificuldade social. Bom, só para lembrar, no início de 2020, né, quando começou a pandemia, cerca de 870 mil trabalhadores da cultura perderam o emprego, 80,7% dos profissionais já não tinham vínculo empregatício formal, quer dizer, a crise começou, na verdade, muito antes, né, da pandemia. 71% dos indivíduos e 77% das organizações não tinham reservas financeiras para subsistir, para continuar existindo, né, como instituição por mais de 3 meses, e 79%, quase 80% das pessoas cancelaram entre 50% e 100% das atividades, mas, por outro lado, teve também toda essa movimentação em torno da emergência de algo novo que foi surgindo, com o uso da internet, com novas formas de fazer arte e cultura. Só para lembrar, a Lei Aldir Blanc foi criada, então, nesse contexto. Ela partiu de uma articulação da sociedade civil, em parceria com o Congresso, e ela foi lançada em meados do ano passado, com essas 3 cláusulas principais, né, que é a renda emergencial mensal para os trabalhadores da cultura, subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais. Aqui eu acho que essa foi a maior inovação da lei, porque o espaço cultural, aqui nesse caso, é entendido como, são desde uma aldeia indígena. Eu conversei com o Célio Turino, que foi um dos articuladores da lei, né, e também um dos criadores do Programa de Pontos de Cultura, e ele diz uma frase bonita, né, na entrevista dele, ele diz assim, que a sombra de uma árvore pode ser considerada um espaço cultural se ele se produzir arte e cultura. Então, eu acho que, para mim, essa foi uma grande inovação que a Lei Aldir Blanc trouxe. E aí, a cláusula terceira, que é mais tradicional, né, que são os editais, as chamadas públicas, os prêmios. Foram dados impressionantes, né, 100% dos estados e 75% dos municípios receberam os recursos da Lei Aldir Blanc. Para a gente comparar, menos de 50% dos municípios brasileiros aderiram até hoje ao Sistema Nacional de Cultura, e ele existe desde 2012. Então, em 3 meses, foi 75% dos municípios com adesão à Lei Aldir Blanc, de fato, foi um mérito dessa articulação. Mas a distribuição foi bem desigual, né? A porcentagem de municípios com planos da Lei Aldir Blanc foi maior nos estados do Nordeste e maior também nas cidades com mais de 100 mil habitantes. As cidades menores foram, infelizmente, as que menos receberam recursos. Aqui eu peço desculpa porque o Pará foi um dos estados que mais recebeu recursos, mas
aconteceu algum problema aqui na hora de produzir o gráfico, porque ele ficou sem o dado. Também a percentagem de execução dessa classes foi diferente nas diferentes localidades, porque 75% dos municípios receberam os recursos, mas nem todos conseguiram utilizar. Alguns utilizaram só cerca de 20%, enquanto outros, como São Paulo, por exemplo, conseguiram empenhar quase 100%. Desculpa, me pediram aqui para trocar o microfone. Isso é só um exemplo de algumas das entrevistas que eu fiz. A Urânia Musanzo, que é uma artista lá da Bahia, né, uma cineasta, e ela conta que lá, desde o povo de santo até a baiana do Acarajé, os músicos, os cantores, músicos de orquestras, todos eles se esforçaram para que todo mundo, de alguma forma, conseguisse ter acesso à lei. E realmente a Bahia foi um dos estados que mais conseguiram executar os recursos. A lei ela foi criada de forma colaborativa, né? E principalmente por meio de aplicativos digitais, como YouTube, Facebook, Instagram. Esse é um mapa que eu fiz, um gráfico da rede de canais de YouTube que, de alguma forma, compartilharam os conteúdos da lei. Então, tinha um canal principal, que ainda existe, né, que se chama Emergência Cultural, e os conteúdos foram replicados por toda essa nuvem que está aí de canais. No dia da votação da lei, cerca de 26 mil pessoas visualizaram, né, a votação ao vivo, né, pelo Congresso, no canal do YouTube. Então, foi uma participação popular que realmente é impressionante, principalmente porque a Lei Aldir Blanc é algo muito específico, né, para a cultura. Ela atingiu Aprova Emergência Cultural, essa hashtag, atingiu a segunda posição nacional no ranking do Twitter e a 23ª mundial nesse dia. De novo, é algo impressionante, porque conseguir a segunda posição do Twitter por conta da aprovação de uma lei, né, de uma coisa assim tão institucional como uma lei para a cultura, é um feito dessa articulação. E aí eu aproveitei para trazer também algumas coisas que eu acho que foram contribuições importantes da reunião que a gente teve na terça-feira. Eu acho que a primeira delas é a reflexão sobre crise e transformação e o que isso, de qual maneira a pandemia acabou afetando esses conceitos, né? A questão da internet, que passou da utopia lá no início dos anos 2000 para certo pessimismo agora, isso que a gente vê que tem outros caminhos, né? Como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc foi um deles, o papel do Estado na cultura, principalmente, a pandemia, de novo, como um motivo de transformação, a visão crítica que os próprios contemplados pela Lei Aldir Blanc poderiam ter em obras produzidas com esse recurso, né? A visão crítica sobre a internet, a pandemia como um laboratório cultural, porque de fato foi, que acho que nunca se consumiu tanta arte e cultura, principalmente por meios digitais, a questão do pertencimento, né, comum, ou o pertencimento mais transitório, que é esse que a gente tem nas redes e nas comunidades da internet, as emergências conservadoras também, não só as mais progressistas, né, que estão surgindo agora, a diferença entre movimento social e essa movimentação que às vezes é mais pontual por algum recurso, mas que não deixa de ser um acontecimento que também tem repercussão, né, como foi a Lei Aldir Blanc, a questão dos artistas, né, que de alguma forma competem ali por criação de conteúdo na internet, e a questão da nota metodológica, que... Pode tirar, por favor. A questão metodológica que, de fato, eu acho que foi mais importante, como o professor Néstor falou, a gente ter produzido todo esse material, ter conseguido produzir uma pesquisa acadêmica nesse ambiente digital, né? Quando, na verdade,
A gente até tinha a expectativa de visitar os centros culturais, falar pessoalmente com os artistas, mas não foi possível e a gente conseguiu ali um outro caminho para realizar a pesquisa. Acho que é isso. Obrigada. A Mariana vai apresentar, Mariana. Hola, muchas gracias a todos por estar Olá, viendo esta transmisión. obrigada, pessoal, por escutarem essa apresentação, essa transmissão dos resultados do nosso trabalho antes da publicação da pesquisa. Bem rapidinho, eu só queria complementar que, a partir das entrevistas que nós realizamos no México, da pesquisa que nós fizemos, percebemos que as modificações na área cultural, a redução de orçamento, a precarização do trabalho artístico, não são uma novidade, mas, com a pandemia, essas situações foram agravadas para os trabalhadores das áreas culturais. E, a partir das entrevistas, nós observamos como essa situação de emergência representou um golpe para setores teatrais, editoriais, para os museus. Mas, assim como nós quisemos falar sobre a cultura, e fizemos referência às comunidades e às instituições, nós consideramos que seria necessário incluir os movimentos. Por quê? No caso dos movimentos sociais e monumentos, há um rechaço, uma resistência. E, a partir dessa resistência, os coletivos propuseram novas formas de monumentalidade ou de ressignificação da existência dos monumentos. Nós incluímos na pesquisa as demandas de movimentos de criadores, mas também de coletivos feministas, de busca de desaparecidos, entre outros. Porque esses movimentos têm renovado as relações da sociedade com as instituições. Esses movimentos procuraram sair dos processos burocráticos para encontrarem outras formas de serem escutados e de interagirem com as instituições. E também surgiram novas formas de organização fora das instituições, ocupando edifícios institucionais, utilizando espaços seguros, abrigos, propondo novos monumentos que têm um certo contraste com o que o governo define como um monumento ou projeto monumental. Nós vimos que, mesmo agindo tentativas em relação ao mal-estar da sociedade, parece que não se criou um diálogo direto entre o governo e as instituições e a sociedade. Então, digamos que até agora, o que nós vimos foi que as instituições se encontram num momento realmente crítico em que precisam se redefinir. Mas também estamos falando de estruturas rígidas que exigem adaptação e são distantes das necessidades da sociedade. As políticas culturais foram se definindo um pouco a partir da desconexão dos setores que exigem mudanças, e isso teve como resultado políticas talvez um pouco improvisadas e uma difusão insuficiente, e o alcance é bem reduzido. As instituições estão um pouco vacilantes, nós poderíamos dizer. Como podem se reconectar com a sociedade, e uma sociedade que exige uma redefinição e uma reconexão em todo esse contexto que está surgindo a partir da pandemia? Pode ir, Lúcia, viu? Sim, eu pensei que ela fosse compartilhar. Não. Ah, não. Então, Mariana, obrigada. Obrigada, Mariana, Charine, Juan, e obrigadíssima
ao professor Néstor. Na terça-feira, como eu já disse, não é, no início, nós tivemos um evento com a participação de vários, mais de 10 intelectuais brasileiros, que tiveram a oportunidade, como eu tive, de ler o trabalho. Ele já está disponível, o trabalho do professor Néstor, o texto que ele escreveu, e também o texto da Mariana, e os textos apresentados pelo resultado do trabalho, tanto do Juan quanto da Charine. Eu fui muitíssimo breve, porque eram muitas pessoas que deveriam ter a oportunidade de falar e dialogar com o professor Néstor. Eu também serei breve agora, porque nós já estamos recebendo perguntas do público, mas, evidentemente, vou me estender um pouquinho mais do que me estendi na terça-feira. Como o próprio nome diz, o nome desse documento e deste evento, Emergências Culturais na América Latina, essa palavra, eu vou destacar, além daquilo que vem da minha própria leitura, eu vou destacar algumas palavras-chave que foram as mais retomadas e discutidas pelo debate que nós tivemos na terça-feira. E uma delas foi justamente a palavra emergência. Bom, o que foi destacado e me parece importante, que o Néstor complementou, é que a palavra emergência ela tem certas ambiguidades. À primeira vista, ela se refere a novas conjunturas que vêm à tona na cultura. Mas, como a palavra emergência aí está relacionada com a palavra crise, então ela adquire este significado, não é, de um estado emergencial. Não apenas se trata de algo que emerge, mas, ao mesmo tempo, de um estado emergencial. Ou seja, a cátedra, tanto a do Néstor quanto a minha, elas tiveram início. E a dele logo na passagem para a entrada, não é, desta crise da pandemia, e a minha já no segundo mês da pandemia. Então, esse trabalho que foi realizado por vocês é um trabalho também de resistência. Não apenas, não é, enfrentar a crise que todos nós, de uma maneira ou de outra, tivemos que enfrentar obrigatoriamente, mas também como continuar produzindo e desenvolvendo o pensamento, apesar de. Então, eu vou retomar aqui algumas coisas que eu gostaria de ter falado na terça-feira, com um pouco mais de detalhes. O Néstor faz um diagnóstico. O texto dele é um texto de diagnóstico. E que me parece o diagnóstico de uma determinada condição, me parece sempre o ponto de partida mais sadio que a gente pode ter para o desenvolvimento do pensamento. Então, ele faz esse diagnóstico
E o diagnóstico começa com antes, porque se trata aqui de pensar o território da América Latina. Então, isso que é chamado de crise e de emergência tem antecedentes na América Latina. Eu não sou uma especialista em América Latina. Então, eu posso, tudo que eu sei de América Latina, aprendi com Néstor Canclini e com Martim Barbeiro. Devo declarar isto. Então, a crise que já vinha antes, e era já uma crise profunda de precarização do trabalho. Aqui no Brasil, então, essa crise se intensificou de uma maneira dramática, problemas políticos muito sérios que nós tivemos que enfrentar antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, aquilo que já estava em estado de crise se intensificou. E, evidentemente, a pandemia aqui virou um campo minado. A pandemia chegou num campo minado. Bem, mas eu falei também, rapidamente, na terça-feira, da sobriedade do trabalho de vocês, que já começa com o texto do Néstor, porque muitos intelectuais brasileiros, diante dessa crise profunda que nos vimos instalados, têm perdido a sobriedade e têm caído num certo arrebatamento da crítica. Esse arrebatamento não leva a muitas consequências. Então, o que eu mais apreciei, com toda a minha modéstia, mas o que eu mais apreciei no trabalho foi essa retomada que o Néstor faz dos grandes conceitos com que ele tem trabalhado há décadas. Então, o primeiro grande conceito, e eu considero também bastante inteligente essa necessidade, diante dessa crise que nós vivemos, refazer e repensar os conceitos. Os conceitos estão também, eles próprios, em crise. Então, nós estamos vivendo, já desde os anos 80, e essa é a minha área de especialidade, nós estamos vivendo grandes rupturas, e grandes rupturas que afetam não apenas a política, mas efetivamente também a vida cultural, desde que se instalou um mundo digital, desde que o computador começou a entrar nas nossas casas nos anos 80, e hoje nós estamos nessa condição deste aparelho ter se transformado num teletudo. Então, essa velocidade e o agigantamento dos dados no mundo digital tem provocado certos abalos sísmicos naquilo que eram nossos conceitos tradicionais. Então, os conceitos, e isso foi apresentado brevemente, eu só estou retomando. O primeiro conceito é o conceito de instituições. O que nós chamávamos de instituições, não, eu acho também que a gente tem que evitar duas tendências. Ou diante, dos desafios do presente. Alguns caem, na necessidade de apagamento do passado e falam em grandes rupturas, ou outros retomam o passado, mas ainda de maneira conservadora. Não é isso que Néstor fez no seu texto. Ele retoma o conceito de instituição e vai colocando este conceito à prova
da temporalidade e das transformações que essa temporalidade muito vertiginosa está nos dando. Então, aqui, numa das passagens do texto, Néstor, você fala em dispositivo. Então, as instituições do passado não morreram. Eu gosto muito de uma metáfora do Serres, que ele fala que a cultura ela é feita de camadas. E quando há uma emergência do novo, as camadas anteriores elas se mexem. Então, ainda existem as instituições tradicionais. É claro que elas estão também envolvidas, não é, na necessidade de se repensar. Mas essa noção de dispositivo me parece muitíssimo interessante para que a gente pense essa transformação das instituições tradicionais para as instituições agora contemporâneas, digitais, à luz do conceito de dispositivo. O outro conceito é o conceito de comunidades. E eu tenho acompanhado muito, desde os anos 90, as transformações das comunidades em comunidades virtuais, inclusive a necessidade de rever aquilo que Habermas chamava de espaço público. Isso se modificou e um dos primeiros teóricos a colocar isso em questão foi Reingold, quando ele trabalhou as comunidades virtuais, importantíssimas para a gente pensar as transformações dos movimentos sociais. Por fim, cidadania. A cidadania não pode mais ser pensada no espaço territorializado. E eu indico aqui o trabalho de um colega aí da USP, que tem trabalhado muito com a nova natureza das cidadanias digitais. E eu ouso dizer, amanhã na minha cátedra, nós vamos discutir o antropoceno, a crise climática, os riscos da espécie na biosfera. E eu costumo dizer que nós temos que começar a pensar numa cidadania planetária para enfrentar esses riscos que nos ameaçam como espécie. Por fim, a autoria. Desde o cinema, não é? De fato, repito aqui as palavras do Néstor, a autoria não é mais aquele sentido romântico de autoria. Desde o cinema, as autorias se transformaram em autorias coletivas. E com os games, então, é impossível criar um game, desenvolver um game que não seja por meio de autorias coletivas. Então, e a criatividade? E aqui eu entro no trabalho do Juan, da Gerini e da Mariana. Eu fiquei bastante encantada com esse trabalho. E eu chamei, e eu gostaria de retomar a metáfora que eu utilizei na terça-feira. Vocês foram para o chão da vida. Um trabalho empírico, muito bonito. Não é? Nós vimos nos depoimentos de terça-feira quantas dificuldades existem por esses interiores, não é, do Brasil. Quantas comunidades que tiveram que se desfazer por falta de recursos, por falta de política pública. Mas a criatividade resiste. É por isso que me encantou. E eu tive uma experiência sempre modesta, porque
não utilizei a mesma metodologia. Isso foi colocado em questão, mas eu acho eu acho a metodologia de vocês impecável. Então, eu tive uma experiência durante a pandemia, vocês com a criatividade, com a autoria, com a resistência das comunidades em rede, de criação. Mas a minha experiência foi com a educação. Eu tive a sorte de cair na minha mão um depoimento detalhado de 32 professoras em várias áreas de ensino, espalhadas pelo Brasil inteiro. Nesses depoimentos, eu fiz até uma homenagem, porque merece uma homenagem aos professores que resistiram com uma dignidade e uma capacidade de continuar. E isso também eu vi no trabalho de vocês, e por isso ele me encantou. Eu continuo acreditando que a criatividade humana é aquilo que o ser humano tem de maior potencial de resistência. E o documento que vocês apresentaram é um documento que testemunha isso que eu estou falando. Então, são documentos que precisam ser lidos. E quem quiser uma atualização que seja sóbria das transformações que esses conceitos de instituição, de comunidade, de cidadania e de autoria vêm passando, sem abandonar o passado, mas ir mostrando como esse passado ele entra em movimento conforme não é a nossa realidade vai se transformando. Era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço muitíssimo a honra de estar aqui com vocês, com o Néstor, que eu não conhecia pessoalmente. Fiquei até com muita inveja dos meus colegas terça-feira, todos amigos pessoais do Néstor, mas eu já escrevi muito sobre você, viu, Néstor? Obrigada. Agora nós temos algumas. Passamos para o debate ou vocês gostariam de colocar alguns comentários? Creo que podemos. Olha, eu acho que podemos ir pelo debate, né? Temos algumas perguntas. Debate / tentar resposta, né? Do que vem sendo trazido, assim, das possíveis respostas que poderiam ser sugeridas. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, pelos comentários que nós ouvimos, e também teve um grupo de uns 12 professores, especialistas culturais na terça-feira que trouxeram coisas super interessantes, e um dos assuntos que eu acho que é bem legal é a questão da crise, né? O que nós ouvíamos, né? Que a pandemia chegou e é um campo minado, um campo que já era uma crise e precisava uma série de diagnósticos, não só para saber onde estavam as minas, né? Para a gente não pisar numa delas, mas também para não deixarem mais minas, né? Uma coisa que a gente vai vendo ali, como a Mariana falou faz pouco tempo, é que os movimentos, eles vêm com críticas aos monumentos. Movimento e monumento. Não, o monumento pode ser arrancado, pode ser aquelas figuras lendárias das emancipações nacionais ou dos heróis de outrora, né? Que, na verdade, foram destrutores, né, de espaços de sociabilidade, essas figuras, né? Isso, lógico, acumula crise, vai acumulando crise. Aqui eu acho que é uma coisa interessante, e tem duas perguntas que chegam aqui, da Ana Paula Dias. E a Ana Paula fala o seguinte: na pandemia, nós vivemos uma avalanche de fake news.
o que levou a uma infodemia, né? O Brasil e o México também sofreram com esse problema. Eu queria saber se é possível que a cultura de uma nação, digamos, a cultura popular, possa acabar gerando uma influência no processo de geração dessas fake news. Olha, aqui tem muitas coisas, né? Tem muitas noções importantes ali da história, da cultura, da teoria da cultura nacional, da cultura popular, das entidades, né? E tudo isso está relacionado com a informação, evidentemente, com os lugares onde nós encontramos os nossos referentes para pensar como sujeito individual e coletivo, né? Essas culturas nacionais populares podem ser uma resistência contra fake news ou até contra outras formas de desinformação? Será que a solidariedade de uma comunidade pode esclarecer coisas que nos confundem? Olha, não sei, mas nós vamos ter que problematizar o que é cultura nacional e o que é cultura popular. Porque cultura nacional e cultura popular, em 2021, isso é uma erosão, né? Há uma erosão causada pela fake news. Sempre foi assim, sempre teve histórias, relatos que nós fazíamos na nossa comunidade, né, desse pertencimento, e, não raro, estavam embebidos de racismo, hostilidade, incompreensão a contextos mais amplos, e hoje nós estamos muito mais obrigados a interagir com esses contextos. Então, não tem cultura nacional, popular, né, que sejam inquestionáveis, não. Eles continuam representando os setores populares, claro, são capazes de acompanhar os conflitos das novas integrações do popular com aquilo que é mediático, com aquilo que é digital, e as novas integrações das nações no mundo transnacional, às vezes integrado de forma péssima, com procedimentos que levam à autodestruição e à desintegração da própria comunidade. As fake news são um dos fatos que geraram erosão da nossa cultura, tanto popular quanto da elite também, ou de outros setores também, ali no meio do caminho. E a segunda pergunta diz: como é que esses movimentos comunitários podem ajudar a evitar, combater esse fenômeno? Olha, eu acho que tem muitas condições ali. E, de fato, nós estamos falando disso na pesquisa, né, o tempo inteiro. Temos uma transparência, né, necessária. A transparência, ela costuma ser aplicada de forma recente à exigência de que as instituições mostrem seus orçamentos, suas verbas, suas contas, que façam prestação de contas, que deixem ser escrutinadas, deixem ser exploradas e sejam confiáveis. Todo mundo sabe, isso aí a gente não vai nem falar agora, que a perda de credibilidade dos partidos políticos é uma condição. A mesma coisa com os sindicatos, a mesma coisa com universidades também. Perdem credibilidade. E aí, como fazer para poder confiar novamente? Primeiro, transparência. Mas a transparência além da questão financeira, além da questão de governança, né? Aqui, como usamos o dinheiro? Legal. Por que os funcionários cobram o que cobram e por que justificam o salário que eles têm? Enfim, isso é legal. Mas a transparência também é permeabilidade, é porosidade, as mudanças estruturais e as mudanças sociais. Ou seja, permeabilidade, eu quero dizer que tem a possibilidade de se tocar, de interagir, de se penetrar, né? Essas mudanças das novas tecnologias, então,
não temos os recursos para ver o que ver, como ver. Coisas que as escolas ainda não fazem. Essas elaborações simbólicas vão mudando, né? E a porosidade também dos movimentos sociais. Então, no México, os movimentos feministas, por exemplo, esses movimentos, eles chegam até ali o Zócalo, que é a praça central, né, da cidade do México, onde a vida pública ocorre, né, é o epicentro ali da vida mexicana, né? E dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, 2019, esses movimentos chegaram e o governo coloca um muro e impede essa chegada dos movimentos. O que é a porosidade? O que é essa capacidade de furar a muralha? E as feministas escrevem no muro, né, os nomes das mulheres que sofreram feminicídio, que foram vítimas do feminicídio. Colocam nomes, colocam intervenções que mudam esse muro. É importante, né? É importante que seja essa porosidade importante para os movimentos sociais. Mas os movimentos sociais, eles precisam ser porosos entre eles, né? Hoje temos movimentos feministas enérgicos, crescentes no mundo, na América Latina, né? Temos movimentos muito sensíveis à crise climática, à crise social, à crise dos indígenas, dos favelados, como eles falam, né? Mas temos pouca coordenação, pouca capacidade de articulação entre os movimentos, né? A gente quer sair dessas operações super bem articuladas. As grandes agências, né, elas estão também eludindo, estão desarticulando, estão tirando a justificativa para quem tenta resgatar a terra, para quem tenta resgatar a variedade de gênero, enfim, nos resgatarmos, né? Então, as culturas nacionais, elas podem ser uma ampliação da cultura popular, evidentemente, porém, essa cultura popular, ela já está interagindo com poderes transnacionais. E não é uma questão de fechar, né, as fronteiras, se trata de sermos porosos, aprendendo a discernir, a analisar, a entender o que é que nos favorece, o que é que nos deixa mais ricos, o que nos destrói. E isso pode ser aprendido, né? Pode ser aprendido uns dos outros quando os movimentos são comparados, são contrastados, né? Quando a gente se insere dentro do planeta, como indígenas, como pertencentes a diferentes comunidades, né? E como essas diferentes formas podem se sintonizar. Claro, é uma questão central nas faculdades, na vida acadêmica, na pesquisa, mas é uma questão que todos temos que fazer. Não pode ser feita apenas pelos pesquisadores. Se nós não trabalharmos, né, com os movimentos sociais que estão dizendo o que é pertencer à terra, o que é pertencer a um gênero, a outro, o que quer dizer ser nação ou ser popular, né? Bom, eu recebi aqui também uma pergunta do Leonardo Assis, que é doutorando aqui da USP. Ele pergunta assim: nos últimos anos, vimos a cultura no centro de disputas entre as políticas de direita e de esquerda no Brasil e também em países da América Latina. Essas discussões estão presentes nas pesquisas realizadas pelos pós-graduandos do IEA, conforme estamos acompanhando. No caso do Brasil, por exemplo, a Lei Aldir Blanc foi o resultado de camadas diferentes de políticas culturais
nos últimos 20 anos de governos. E, como resultado, a referida lei precisou se adaptar a esse contexto de conflito das políticas em transição. Com isso, como atuar nas políticas culturais dentro desse cenário de embates entre as direitas e esquerdas? E qual a finalidade a ser alcançada? Bom, eu sou, além de fazer pós-doutorado aqui na USP, né, eu trabalho já há 13 anos na Funarte, né, que é um órgão federal, e eu acho que o mais importante, assim, não só nesse momento, mas sempre, é a gente conseguir ter política de Estado e não política de governo, né, para evitar que nesses períodos de transição a gente acabe perdendo a continuidade, programas sejam descontinuados, e eu acho que de alguma forma foi isso que a Lei Aldir Blanc tentou fazer do ponto de vista assim, institucional, né? Porque eu conversei nessa pesquisa com 23 pessoas, eu fiz 18 entrevistas, a maioria individual e algumas em grupos pequenos, de 2 ou 3 pessoas. E aí eu falei com beneficiários da lei, mas também falei com alguns gestores, falei com pessoas que ocupam cargos públicos, né, em municípios ou em estados, e o que todos eles falaram foi que a Lei Aldir Blanc deu certo, porque em algum momento eles conseguiram, não foi suprimir as diferenças, porque isso não aconteceu, mas eles conseguiram integrar os interesses, né, de vários espectros do governo e de vários espectros políticos para fazer com que essa lei acontecesse. Então, eu recebi vários depoimentos do tipo, a gente tinha diferença política, mas naquele momento de crise a gente conseguiu fazer com que essa diferença fosse um pouco deixada de lado, para que a gente pudesse ter o valor lá da Lei Aldir Blanc, para que a gente pudesse ajudar o setor. E outros depoimentos também, de pessoas que falavam assim, que elas fizeram inúmeras reuniões no Zoom, inúmeras reuniões pelo YouTube, pelo WhatsApp, e houve muita troca de arquivo, né, troca de documentos. Uma gestora lá do Ceará falou assim, que se ela não tivesse trocado, assim, compartilhado a documentação, as minutas de editais, né, a questão das minutas das leis, com outros gestores de outros estados, mesmo com diferenças políticas, eles não teriam conseguido. Então, eu acho que o que fica, principalmente para a política cultural da Lei Aldir Blanc, é essa possibilidade, não é de deixar de lado a diferença, porque isso é ruim, né? A gente tem que integrar as diferenças, mas conseguir fazer com que isso vire uma política de Estado e não uma política daquele governo que está lá na ocasião. Eu acho que, nesse sentido, é um legado da Lei Aldir Blanc. Acho que é isso. Também aqui, de forma breve, e passando a palavra também para a professora Lúcia e para a Mariana, para complementarem também, mas estava aqui só recapitulando essa questão da cultura como camadas, né? Que a professora Lúcia falou, e aí imaginava também essas camadas que vão sendo sedimentadas, né, ao longo do tempo, e que vão construindo os sentidos das nossas práticas artísticas e culturais, que em última instância é isso que estamos discutindo, eu entendo, quando pensamos e falamos em práticas artísticas e culturais, em instituições culturais e artísticas. Então, pensando na pergunta do colega em relação à esquerda e à direita, né, e a cultura nacional e a cultura popular, há identificações que na modernidade talvez a gente estabelecia mais de uma forma dicotômica, né, mais clara, preto no branco no preto, e que agora isso fica um pouco mais confuso. O exemplo do Chile, por exemplo, recapitulando, relembrando o triálogo que aconteceu com o professor Néstor, com Teixeira Coelho, com Carla Cobos, do que era Chile um ano atrás, um ano e meio atrás, dos protestos, das reivindicações, de todo um processo. E quando a gente percebe as demandas populares do Chile de hoje, em relação à eleição que teve recentemente, no mínimo fica confuso em relação a como pode ser que os setores populares estejam tendo reivindicações tão conservadoras, reivindicando processos históricos que aparentemente já tinham sido superados, mas que a gente percebe como isso tem uma sedimentação forte.
E aí, então, lembrando um pouco também do professor José Márcio Barros, falando que a emergência não é necessariamente por simplificar, não é apenas uma proposta de esquerda, vamos dizer, de progressismo, de avançar em relação a uma série de valores que entendemos como que são do senso comum, mas que estão vindo, e que é mais claro, essas outras demandas que são conservadoras, que são fortes, e que têm uma sedimentação concreta nessa cultura popular, nessa cultura nacional, que nós imaginávamos que era um pouco diferente, e que isso se manifesta também em práticas artísticas e culturais, que é nessa parte onde a gente retoma, então, essa necessidade, além de ser completamente impossível, na minha leitura, pensar as instituições culturais e artísticas como isoladas, como separadas do resto da sociedade e da comunidade, né? E nisso, entendendo também a própria universidade como uma instituição cultural no seu sentido mais profundo, em especial a universidade pública. Mas justamente aí é o questionamento, né? O papel da universidade nesse contexto, diante de uma circunstância concreta, né, que nós estamos tendo nessa questão da porosidade das demandas, mas também de uma necessidade cada vez mais forte dessa perspectiva crítica, né? Crítica vinculada com a ação, crítica vinculada com a praxis. E eu acho que é um pouco disso que tentamos, pelo menos, problematizar e registrar ao longo das nossas pesquisas. E aí passo, então, para a Mariana, para a professora Lúcia, para continuar aí. A mí me gustaría rescatar. Eu gostaria de resgatar um pouco essa pergunta, né? De como fazer, né? Para confiar de novo nas instituições. Eu acho que essa pergunta ela é central para o debate, para a pesquisa, né? Eu sinto que ao longo dessas entrevistas que foram feitas, das pesquisas de arquivo, eu sinto que existe essa pergunta assim premente, vibrante, e ela é muito importante, porque numa entrevista de Amanda Lagarça, diretora da Autônoma do México, na divisão de artes visuais, ela falava que foi muito difícil trabalhar com certos coletivos, porque muitos deles não queriam estar relacionados às instituições, né? Isso considerando que ela trabalha no museu. Então, há uma desconfiança geral, até nos museus, especificamente das gerações mais novas, né? Que, bom, elas não querem se relacionar de jeito nenhum com uma instituição. E, por outra parte, também, as gerações mais velhas, digamos, mais idosas, vamos dizer, mas com mais experiência, né? Com essa crítica que o Nestor falava, a Maria Mineira falava que para eles era muito, muito importante, tanto para ela quanto para a geração de artistas, era muito importante resgatar, modificar essas instituições a partir do diálogo. E parece que os jovens estão rejeitando esse contato com as instituições. Dá a sensação de que essa relação acaba tirando, não sei, credibilidade, acaba tirando um pouco da legitimidade da luta, dos caminhos. Os jovens acham que esse não é o caminho. Então, tem esse problema também, né? Pensar a importância da instituição é fundamental. Eu acho que nós estamos vendo isso bastante, assim. Talvez com o governo mexicano fica mais evidente, né? Nós temos que ser bem cientes que as instituições, elas são falhas, muito falhas. Mas tem que analisar essa cultura, né? Poderia funcionar? Derrubar? Eliminar as instituições existentes? Será que isso é o caminho? Será que podemos fazer alguma coisa para modificá-las, para fazer diferente, para que sejam diferentes, para terem o papel que deveriam ter e deveriam apresentar para a sociedade? Não sei. Eu não acho que essa pesquisa, digamos, traga a resposta para a pergunta, mas acho que temos que pensar qual que é o caminho, né, para as instituições hoje. Muito bem. Então, a palavra passou para mim outra vez. Eu gostaria de chamar atenção, muita atenção,
para duas palavras que foram utilizadas pelo Néstor, que caíram como gotas de luz: permeabilidade e porosidade. Muito se tem falado, Néstor, precisamos aceitar a alteridade. Mas dentro desta frase ainda existe uma tensão opositiva. Eu acho que essa palavra porosidade é a palavra-chave, porque, inclusive, é aquilo que está, né, na sua afirmação de que as diferentes formas de simbolização precisam entrar em diálogo. E elas só podem entrar em diálogo se elas desenvolverem essa capacidade porosa. Não é? Isso significa a entrada do outro sem a perda de si. E me parece também um caminho régio para que possamos enfrentar as guerras culturais que nós estamos vivendo. Ou seja, os movimentos identitários são ultralegítimos, mas eles são muito mais legítimos se eles deixarem de se fechar e se enclausurar e começarem a exercitar isso que você chamou de permeabilidade e porosidade. Se nós não desenvolvermos e aprendermos a desenvolver cada um de nós e os movimentos aos quais nós pertencemos, se não aprendermos a desenvolver esta porosidade, não há como estabelecer pontes que vão do eu para o outro e do outro para o eu. Era isso que eu gostaria de dizer e realmente eu sempre apreciei muito essa palavra porosidade, mas eu nunca a vi tão bem empregada quanto agora e como ela nos faz exatamente refletir sobre a maneira como a porosidade pode trazer algum caminho de superação dessa luta que nós estamos presenciando e vendo mais intensamente na América Latina e no Brasil, mas no mundo todo, de fechamentos, enclausuramentos, casulos, quando nós temos que começar a aprender a pensar que somos habitantes do planeta Terra. É isso. Creio que alguém mais quer fazer algum comentário? Senão, acho que estamos já em tempo de encerrar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos los que participaron. Vamos a seguir recebendo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Continuaremos recebendo os comentários e ficamos sempre muito contentes. Essa pesquisa definitivamente é muito boa. É uma coisa que nós vamos ter que produzir, né? Quero também dizer que estou muito contente por essa abertura que eu encontro aqui. Eu não sou um professor da USP, pela primeira vez estou aqui, no lugar de arte, ciência e cultura, né, do Lao Setúbal, com latino, estrangeiro, e essa receptividade, essa abertura, né, das autoridades, todo mundo que está aqui, eu fico muito feliz. E eu agradeço muito a Martin Grossman, Liliana, pelo carinho, pela disponibilidade.
por apoiar a produção desses materiais, né, em momentos tão complicados. Bom, eu só queria agradecer também e falar que é uma honra para mim poder participar dessa pesquisa ao lado do professor Néstor. Aprendi assim, muito nesse ano, com certeza. É um autor que eu sempre li, que de repente poder trabalhar com ele é uma alegria. E também agradecer à USP, agradecer à professora Lúcia Santaella, Mariana, Juan, todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada. Bom, da minha parte também, então, faz parte. Agradecendo também a oportunidade, o privilégio, né, de poder estar participando aqui. Vocês estão percebendo o sotaque carregado, né, que eu trago aqui o Nordeste, né, a Bahia forte. Eu sou, na verdade, da província de Entre Rios. Eu gosto de brincar que eu sou nordestino, no sentido amplo do termo, mas moro na Bahia há muito tempo. E também sinalizando para os hispanofalantes que o trabalho que a gente está desenvolvendo, os cadernos que estão sendo publicados, também estão sendo publicados em espanhol. A versão em espanhol do caderno 1 já está pronta, em breve vai ter também a versão do caderno 2. E também em inglês, justamente para tentar dar essa internacionalização e essa visibilidade a essas reflexões, como todo mundo falou, que a gente realizou numa circunstância muito especial, né, muito particular, para todo mundo, mas muito especialmente no campo da arte e da cultura, no contexto latino-americano. Então, feita essa propaganda, deixo aí para a Mariana também. E, professora Lúcia, muito obrigado aí pela força. Eu quero agradecer muito. Certo. Bom, muito obrigado também, né, a USP, Juan, Charim, Néstor, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de dinâmicas, essas reuniões, essas rodas de conversa vão ampliando mais, ouvindo vozes de fora, né, trazendo essas dúvidas, essas inquietações, que possam, de alguma maneira, trazer um novo conceito, um novo olhar, que às vezes falta desenvolver, que às vezes falta essa voz exterior para te dizer, né? Então, fico agradecida e que bom que estivemos com vocês aqui. Obrigado pelo interesse na pesquisa também. Então, boa tarde. Obrigada a todos e pela participação e aqueles que nos ouviram. Agradeço muito ao IEA pela infraestrutura que nos proporciona e pela competência com que nos atendem. E, então, um enorme prazer ter estado aqui com vocês, compartilhar, não é, dessa convivência de 2 dias com o Néstor, e que eu só conhecia por textos, embora a gente já tenha participado de 2 outros eventos, mas foi um imenso prazer e uma grande aprendizagem. Muito obrigada e continuem esse lindo trabalho. Estamos esperando as publicações finais. Então, até uma outra vez.